Olá, hoje nós vamos falar sobre comunhão. No vídeo anterior nós falamos sobre intuição e no outro falamos sobre consciência. O espírito humano é dividido em consciência, intuição e comunhão. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre comunhão. Eu quero deixar aqui com você um texto que está em Atos, capítulo 2, que diz o seguinte: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui diz que a igreja primitiva perseveravam na comunhão. O que é comunhão? É comungar, é relacionar, é interagir entre as pessoas. E essa faculdade, essa capacidade, é também uma capacidade espiritual. É comum as pessoas se reunirem para um churrasco, para um jantar, para se alegrar, comemorar um aniversário. Mas isso tudo pode ser feito de forma natural. Quando a gente faz isso, contemplando o Criador, contemplando a palavra de Deus, o Espírito de Deus se torna presente nesta comunhão. Porque a Bíblia fala que onde estiverem duas ou mais pessoas, ali Deus estaria presente. Então, quando nós nos reunimos para agradecer a Deus, para ter comunhão com os irmãos, automaticamente o Espírito Santo interage em nossas vidas. E quando nós temos comunhão com Deus e com os irmãos, nós temos um estilo de adoração. Adorar a Deus é ter comunhão com Deus. Adorar a Deus é algo feito em espírito e em verdade. É uma capacidade espiritual que nós temos. Você não pode adorar a Deus pensando no sofrimento, nas dificuldades, nas barreiras, nas adversidades da vida. Para você adorar a Deus, você precisa estar recluso. Você precisa concentrar-se eminentemente na pessoa do Espírito Santo. Adorar a Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo que traz alegria, que traz renovo para o nosso coração. Muitos adoram a Deus, mas também adoram aos ídolos. Adorar é você conhecer o objeto da sua adoração. Você conhece o sujeito que é adorado, que é o próprio Criador. É o próprio Cristo. É o Espírito Santo que te ajuda a entrar na dimensão do Espírito e adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, prezado telespectador, para você adorar a Deus, você precisa entrar na dimensão do Espírito. Você precisa sair da esfera natural e aprofundar-se, mergulhar-se na profundidade do Espírito Santo. Então, como eu te disse lá em João capítulo 4, versos 23 e 24, o texto diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não pode fazer uma imagem daquele que você vai adorar, porque ele é Espírito. Você não pode imaginar Jesus, por exemplo, num cavalo branco, com uma espada de fogo, flamejante, te defendendo, jogando os inimigos no chão, você adorando aquela figura, aquela imagem de um Jesus num cavalo branco. Não, ele é Espírito. Você não pode fazer a imagem terrena de Jesus. A palavra imaginar é fazer imagem de. Então, volte-se para a espiritualidade. Quando você for adorar a Deus, ler a palavra, invocar a Deus, você não pode fazer nenhuma imagem na sua mente. Isso é contrário aos mandamentos, porque você só adora a Deus em espírito. Deus não deixou a imagem dele aqui na terra para ser adorada. Então, se você
direciona-se a um objeto, a um ídolo, a uma estátua, a qualquer figura, isso não vai ser objeto da verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração só é feita no Espírito. E a palavra de Deus nos permite fazer essa adoração verdadeira. Em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando a alma e o espírito são separados, isso aqui é só para efeito de estudo, você vai entrar na dimensão do espírito. Você não vai viver no plano almático, você vai viver na dimensão do espírito. E nessa dimensão, você vai fazer o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. É interessante, querido, que isso já é algo bem profundo na vida espiritual. Então não adore a Deus de qualquer forma. Não cita o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus para brincadeiras, para piadas indecentes. Isso pode entristecer o Espírito de Deus e você pode não conseguir mais entrar na dimensão do Espírito. Aquele que anda no Espírito tem um coração alegre, disposto, voluntário para servir a Deus. Então é muito importante estarmos em comunhão. Quando você está em comunhão, a seiva, que é o Espírito, está perpassando entre nós e o Espírito, está interagindo entre nós e o Espírito. É como uma árvore com vários ramos. Cada ramo está ligado no caule. Assim somos nós e Deus. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E esses ramos estão plenamente conectados com o caule. Estamos recebendo vida do caule, a seiva do caule. Assim é a vida espiritual. Jamais podemos ficar desconectados com Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você vive em novidade de vida, agradando a Deus, vivendo para Deus, servindo a Deus com alegria e profundidade no seu coração. Desta forma, você vai agradá-lo profundamente. Então, procure a melhor forma de você adorar a Deus. Em primeiro lugar, você precisa ler e entender a Bíblia. É através dela que essa ação espiritual ocorre no seu coração. A Bíblia é simbolizada como água. Então ela tem esse poder de lavar as coisas espúrias do nosso coração. Você vai promover uma limpeza espiritual dentro de si mesmo ao ler a palavra de Deus. Mas quando você for ler essa palavra, ore a Deus, peça a Deus humildemente que esta palavra possa gerar uma transformação profunda no seu coração. Seja humilde, se renda profundamente diante de Deus e Ele vai começar uma obra restauradora na sua vida. A Bíblia diz que aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, você vai abandonando as práticas mundanas e vai se conformando com a vida que Deus propôs para você. Isso é essencial, é fundamental para a sua vida. Então, mantenha profunda comunhão com Deus, mas também nunca deixe de relacionar com os irmãos. Esteja na casa de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como muitos o fizeram e se afastaram de Deus. Nesta pandemia, muitas pessoas ausentaram-se do templo, da casa de Deus, e hoje está pagando o preço. Tenta voltar e não consegue mais, porque o mundo sufocou as suas vidas. Então, muito cuidado com a sua vida espiritual. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o lugar mais profundo do ser humano, que deve ser guardado, porque é ali que você promove a comunhão e o contato diário com Deus.
proteja a sua vida, guarde o seu coração. Então, muito cuidado. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, fuja da aparência do mal. Se o mal está de um lado da calçada, passa para o outro. Então, a Bíblia nos orienta diariamente, diuturnamente, a estarmos na direção certa. Lá no Salmo 37, versículo 5, fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então deixa Deus te dirigir, tenha comunhão com os irmãos e seja cheio do Espírito Santo. E você verá que não é tão difícil viver uma vida espiritual promissora. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração, que você seja repleto da presença de Deus, que você tenha profunda comunhão com Deus e comunhão também com os irmãos. Em assim fazendo, em assim sendo, Deus vai te recompensar e vai te abençoar rica e poderosamente. Eu quero te pedir agora que se inscreva nesse canal, dê um toque aí, gostei, e você estará recebendo outros vídeos semanalmente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, seja feliz.